Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula da Lei Orgânica do município de Manacapuru. Então nós vamos estudar a Lei Orgânica de Manacapuru, do município de Manacapuru, tudo bem? Pessoal, nós vamos estudar essa lei, mas em cima de questões. Eu vou trazer aqui para vocês 15 questões e aí eu vou comentando as questões. Mas antes de é, antes de entrar nas questões, eu vou mencionar o artigo 29 da nossa Constituição, porque é importante a gente entender o artigo 29 da Constituição para saber o que diz a Constituição sobre a lei orgânica, tá? A lei orgânica municipal. Então, lá no artigo 29, então olha só, anota aí. Lá no artigo 29 da CF de 88, tá? No artigo 29 da CF de 88, vai dizer que o seguinte, ó, o município regenciar, olha só, regenciar, regenciar, tá? Regenciar por lei orgânica. Por lei orgânica. Olha só. Então, a lei que vai reger, que vai organizar a política administrativa municipal é uma lei orgânica. Então, vai reger o quê? A administração política. A administração política do município. Do município. Então, quando você olha para o Brasil, para a União, para a Federação, né? Então, para o Brasil no sentido geral, você percebe que nós temos uma lei, a Carta Magna, a nossa Constituição, que vai dispor sobre a organização político e administrativa política, né, do Brasil. Quando você olha para o estado, por exemplo, o estado do Amazonas, o estado ele vai ter aí uma constituição estadual que vai organizar politicamente, administrativamente o estado. E quando você olha para o município, você vai perceber que o município ele vai ter o quê, pessoal? Ele vai ter uma lei orgânica, é uma lei orgânica que vai dizer que vai organizar administrativamente e politicamente o município, tá? E o município. Então, assim, ó, o que é que diz, por exemplo, a nossa Constituição, né? O que ela vai dizer? Olha só o que diz a nossa Constituição, tá? Então, olha só lá no artigo 29. Você, olha só. O município reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Então, olha só, a lei orgânica, tá? A lei orgânica, ela será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre turnos, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, vamos lá. Vamos fazer as nossas anotações. Então, olha só o que está dizendo aqui, pessoal. Ó, a lei orgânica municipal, a lei orgânica municipal, tá faltando um R aqui, ó, regenciar, tá? A lei orgânica municipal, ela será votada, votada em 2 turnos. Olha só. Para aprovar uma lei orgânica, ela é votada em 2 turnos, tá? Então, nós temos um primeiro turno, olha só o exemplo, primeiro turno, e vamos ter o segundo turno. Então, aqui, ó, primeiro turno e segundo turno. E vai dizer, ó, interstício, o que quer dizer interstício? Está dizendo, ó, o tempo, o interstício mínimo
com interstício mínimo de quantos dias? De 10 dias entre os turnos. Então, nós vamos ter a votação no primeiro turno, tá? E vamos ter a votação no segundo turno. Então, nós vamos ter primeiro turno, tá? Primeiro turno, aqui. Então, para acontecer o segundo, o tempo de espera são, no mínimo, 10 dias. Pode ser mais? Pode. Mas o mínimo, 10 dias aí o interstício, que é o tempo entre um turno e outro para aprovar a Lei Orgânica de Manacapuru, né? O que aconteceu nesse período, porque a nossa Constituição ela já apresenta, né, essa formalidade, por exemplo. E ela será considerada aprovada, olha só, aprovada quando? Quando atingir quanto de votos, pessoal? Quanto por cento? Quanto por cento? Quanto por cento de votos? E aí a lei vai dizer, quando for aprovada, quando ela, vamos lá na Constituição, quando ela atingir, tá? Quando ela atingir, aí, cadê? Dois, né? 2/3 dos votos, né? Não é isso que tá lá? Quando ela atingir, aí, 2/3 dos votos. Olha só o que diz a Constituição, tá? Aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, tá? Da Câmara Municipal. Então, aqui, para considerar aprovada a Lei Orgânica Municipal lá de Manacapuru, então ela foi aprovada aqui, aprovada por 2/3 dos membros. Tá? Da CM, ou seja, da Câmara Municipal. Então, olha só, a Lei Orgânica Municipal, ela vai ser votada em 2 turnos e para ser considerada aprovada, nós precisamos de 2/3 de votos dos membros da Câmara Municipal. Tudo bem? Tranquilo aí? Pessoal, e quem vai promulgar? Foi aprovado. Quem vai promulgar será promulgada por quem? Pela própria Câmara. Pela mesa diretora da CM. Então não precisa da promulgação do prefeito. Lei orgânica e emenda à Lei Orgânica Municipal. Olha só, Lei Orgânica e emenda à Lei Orgânica Municipal dispensa a promulgação do prefeito. Então, quem promulga aí, no caso de emenda à Lei Orgânica e a própria Lei Orgânica, é a própria Câmara Municipal. É a própria Câmara Municipal, diferente de uma lei ordinária. Porque a Câmara aprova a lei ordinária e aí o presidente da Câmara tem que enviar ao Poder Executivo, que é o prefeito, o chefe do Poder Executivo, e o prefeito tem 10 dias para promulgar, não para sancionar ou para vetar. Aqui, com a lei orgânica, não precisa dessa formalidade, não precisa desse rito de enviar ao prefeito. A própria mesa da Câmara promulga a lei orgânica, tá? Então, a própria mesa, ela vai promulgar isso aí. Beleza? Tranquilo? De boa. Aí, pessoal, vamos ver aqui o que mais a nossa Constituição ela apresenta, por exemplo. Olha só o que diz. Atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, do respectivo Estado e os seguintes preceitos. E aí nós vamos ter eleição para prefeito e tudo mais. Beleza. O que é interessante é isso aqui. Cadê? Compete aos municípios. Então, qual é a competência? Qual é a competência do município? Então, olha só o que diz a lei. Compete ao município legislar sobre assuntos locais. Então, é competência aqui, ó. Compete ao município
ao município de Manacapuru. Manacapuru. Compete ao município de Manacapuru o quê? O quê? Olha só. Legislar. Legislar. Legislar sobre o quê? Sobre assuntos de interesse local. Olha só. Competência municipal, assuntos de interesse local. Isso você vai levar para sua prova. Por quê? Olha lá, professor, nós temos competência da União, nós temos competência do Estado e temos competência municipal. E quando a gente fala competência da União, tá? Competência da União. Competência da União você vai ver no sentido nacional, tá? Nacional. Competência do Estado, em regra, você vai perceber algo regional. Mas quando a gente fala de competência municipal, nós vamos entender que a competência do município é uma competência de interesse local, tá? Então aqui, interesse local, tá? Leva isso para sua prova. Pessoal, e também o município ele vai suplementar e também vai suplementar leis federais e estaduais. Diante das peculiaridades de cada município, né? A União cria uma lei, o Estado cria uma lei e às vezes não consegue ser efetivada naquele município por conta da realidade, da peculiaridade. Então, nesse caso, o município ele pode suplementar. O que é suplementar? Ele pode, por exemplo, acrescentar algo específico para aquela lei ter efeito, né? Ter efeito naquela realidade, naquele município. Então, o município ele pode suplementar leis federais e leis estaduais. Tranquilo? E lembrando, em relação aos poderes, poderes dentro, municipais, nós só vamos ter 2 poderes municipais. Nós vamos ter o poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo exercido pelo prefeito, com auxílio de quem? Com auxílio dos secretários, e o legislativo exercido pela Câmara Municipal. E a Câmara Municipal é composta por vereadores, tá? Que serão eleitos aí, tá? Para um escrutínio de 4 anos, né? Para aí um período eleitoral de 4 anos. Posso tomar meu café, né? Então, vocês estão tendo aí uma noção geral sobre a competência municipal, dos poderes do município, né? E quais são, né, aí as competências municipais. Coloquei 2 importantes. É claro que tem mais. Lembrando sempre que é o interesse local. Pareceu estadual na sua prova, se não for no sentido de cooperação ou competência comum, tá errado. Por exemplo, tá errado, tá? Lembra sempre, é o assunto de interesse local. Pessoal, tranquilo, de boa, vamos que vamos. E aí nós vamos começar a estudar a lei orgânica do município de Manacapuru, mas a partir de questões. E aí eu vou fazendo aí, é claro, né, um link com vocês das questões. Eu vou anexar esse material para vocês no YouTube ou enviar no grupo de vocês que estão estudando aí, tá bom? Comigo. Pessoal, Lei Orgânica de Manacapuru, Banca MF,
Banca MF 2024, então é a banca, minha banca, né? Marcos Flávio, que elaborou essas questões. E aí nós vamos trabalhar a questão de número 1. Nós vamos estudar o artigo 1º. Artigo 1º. De acordo com a Lei Orgânica do município de Manacapuru, em seu artigo 1, considera-se que o município de Manacapuru é, primeiro, o município de Manacapuru é uma pessoa jurídica de direito, olha só, anota isso aí, de direito público. Aí nós temos pessoas jurídicas de direito público, aí nós temos, ó, interno e externo. Interno e externo. Só que quando a gente olha para o município de Manacapuru, nós sabemos que não é externo. Por quê? Externo aqui, estados, por exemplo, estados. Esse Ezinho aqui tá muito feio. Esse externo tá muito feio também. Deixa eu ajeitar aqui, né? Fazer uma coisa decente. Externo. Quando a gente olha aqui para o externo, é lembrar que são os estados. Tá? E quando eu falo em estado, eu falando em países. Os países são pessoas jurídicas de direito público externa. Município, ó, município é interno. É uma pessoa jurídica de direito público interno. Tanto a União, os estados, o DF e também os municípios. São pessoas jurídicas de direito público interno. Então tá dizendo que, ó, letra A, pessoa jurídica de direito público externo? Não. Tá errado isso aí. Tá errado. Tá? Pessoa jurídica de direito público interno, a letra B? Sim. Ok. É unidade territorial que integra com autonomia política, sim, administrativa e orçamentária a República Federativa do Brasil e o Estado do Amazonas nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. Lembrando que pode aparecer na sua prova, olha só, autonomia. Vai aparecer só autonomia, olha só, autonomia política, administrativa, o município tem autonomia política, administrativa e autonomia financeira. Não tem autonomia orçamentária. Orçamentária é outra coisa. Está errada a letra B. Não pode ser a letra B. Pessoa jurídica de direito público interno, sim, é unidade territorial que integra com autonomia política, administrativa e financeira, sim, a República Federativa do Brasil e o Estado do Amazonas tem uma Constituição da República, da Constituição, sim, gabarito letra C. Então é você entender que o município de Manacapuru é uma pessoa jurídica de direito público interno, é a unidade territorial que integra com autonomia política, administrativa e financeira a República Federativa do Brasil. Professor, mas onde está o fundamento disso aqui? Pessoal, lá no artigo 1. Artigo 1 da CF de 88. Tá? A República Federativa do Brasil constitui-se em união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, olha só, é um todo. Tem autonomia, sim. Agora, é independente? Não. Ter autonomia é uma coisa, independência é outra. Tudo bem? Ah, professor, o que está errado aqui na letra D? Pessoa jurídica de direito público interno, ok? É a unidade territorial que integra com autonomia política, administrativa e financeira a República Federativa do Brasil e os territórios. Aí não. Territórios não. Tá errado isso aí. Beleza? Tranquilo? De boa. Vamos que vamos. Questão 2. À luz da Lei Orgânica de Manacapuru, os limites do município são os definidos e reconhecidos pela tradição? Sim. Documentos? Sim. Leis? Sim. Limites municipais, eles são reconhecidos pela tradição, pelos documentos históricos, né? E principalmente pela lei. Porque a lei ela vai, né, legalizar tradições e documentos, né? Não admitida essa alteração, tá? Em regra não, tá? Porém há exceção. Tem exceção em relação à alteração. Isso aqui foi absoluto, então não é a letra A.
Tradição, ok. Documentos e leis, sim. Não admitida sua alteração, exceto na forma prevista na Constituição da República e na Constituição do Estado. E aí, pessoal? Parece ser o nosso gabarito. Parece ser o nosso gabarito. Letra C. Tradição e documentos e leis não admitida sua alteração, ok. Então, olha só. O limite municipal, ele é reconhecido pela tradição, anota isso porque a banca vai cobrar para você pela tradição, pelos documentos e pela lei. Não admitindo a sua alteração, eu não posso alterar os limites municipais, eu não posso, exceto, então há exceção, não é absoluto, há exceção, na forma prevista na Constituição da República e na Constituição do Estado. Tá? Tá certo. Gabarito, então, é nossa letra B de bucéfalo. B de bucéfalo. A letra C, o que está errado? Tradição e documentos e leis não admitidos sua alteração, exceto na forma prevista somente na Constituição do Estado, aí limitou muito, porque eu tenho previsão na Constituição da República e eu tenho previsão na Constituição do Estado, até porque eu preciso de uma lei complementar autorizando esse processo, né? E a letra D, tradição, documentos e leis admitidos sua alteração, não admite. Então, gabarito, letra B de bola. Eita. Pessoal, questão de número 3, tá? Vamos lá, questão de número 3. Segundo a Lei Orgânica do município de Manacapuru, prova já está chegando, os limites do município de Manacapuru são os seguintes. Com o município de Manaquiri. Tá certo. O município de Manacapuru faz limite com o município de Manaquiri. Com o município de Beruri, tá certo também, Beruri. Com o município de Anamã, tá certo também. Com o município de Iranduba, e aí? Faz ou não faz? E aí? Iranduba, sim ou não? Sim, município de Iranduba. Com o município de Novo Airão, faz ou não faz? Faz. Com o município de Capiranga, também, tá certo. Com o município de Cacau Pereira, não é município. Cacau Pereira não é município. Não é município. É o que, professor? É um distrito. É um distrito que pertence a Iranduba. Então, tá errado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Gabarito letra D. Então, decora isso aí, porque, pessoal, eu vi uma prova da banca de vocês, eu nem sei pronunciar essa banca, Macabé, alguma coisa assim nesse sentido, né? Eu vi uma prova, ela cobrando isso aqui. Só que ela cobrou os quilômetros. Então, leia o artigo 2, artigo 3 aí da sua lei. Beleza? Tranquilo. Vamos que vamos. Questão 4. A lei orgânica do município prevê que a sede do município foi fundada. Então, estou falando de onde? Manacapuru, município de Manacapuru. Estou falando do município de Manacapuru. Foi fundada em 1700 e tem o nome de Manacapuru? Não 1700, tá? Em 66, tá? Foi nesse período? Foi. Em 1700? Foi. Mas não foi em 69. 1779, chegou perto, mas não foi também. 1786, sim, e tem o nome de Manacapuru, gabarito, letra C. O município de Manacapuru foi fundado em 1786 e tem o nome de Manacapuru. Velho já, né? Beleza? Tranquilo, de boa. Vamos para a questão de número 5. A lei orgânica do município de Manacapuru estabelece, constitui bens do município, todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam, podendo ser classificados. Então aqui nós podemos classificar os bens, né? Então nós podemos classificar aqui, por exemplo, os bens. Então nós vamos ter, bens. Olha só, bens de uso
comum, bens de uso especial e os dominiais. E os dominiais. Bens de uso comum, gurizada, olha só. Uma praça, uma rua, um rio, pertence ao município. Uso especial, o prédio da administração, a viatura da GM, da Guarda Municipal. E os dominiais, o terreno baldio, por exemplo, tá? Então, olha só. E esses bens de uso comum, uso especial, dominiais, eles podem ser gratuito ou oneroso, né? Então você já percebeu, professor, é municipal, mas eles cobram lá para você visitar uma tarifa de R$3, R$15, ou seja, é um bem público, mas é oneroso. Nem tudo aquilo que é público vai ser gratuito, tá? Então tem bens aí que pertencem à administração pública que você vai ter que pagar. Então, bens de uso comum, especial dominiais, de uso oneroso. Tá certo. Tá certo. Então, gabarito aí é a letra A. Gabarito, letra A, tá? Letra A é o nosso gabarito. Professor, que tá errado na letra B. De uso somente gratuito. Não. Tá? Gratuito ou oneroso. Os bens de uso comum e dominiais e de uso gratuito e oneroso. Não só. Também. Bem de uso comum e dominiais. Tem os especiais. Bens de uso comum, especiais e dominiais. E de uso oneroso. Tá? De uso oneroso. Não só. E, em regra, né? Gratuito. Tá? Então, tá errado, gabarito, letra A. À luz da lei orgânica de Manacapuru e do ordenamento jurídico, né? Ou seja, ele quer o entendimento além, né? Aqui quando fala, ó, é o entendimento além da lei orgânica. Além da lei orgânica. Então, entendimento além da lei orgânica. Os bens públicos municipais de uso comum são inalienáveis, penhoráveis? Não, são impenhoráveis. Imprescritíveis. Então, está errada a letra A. Inalienáveis? Sim. Impenhoráveis? Sim. Imprescritíveis? Sim. Então, é isso. Professor, o que quer dizer inalienáveis? Vamos lá. Não pode vender, doar ou permutar. Não pode. Não pode vender, não pode doar, não pode permutar, não pode trocar. Impenhoráveis. Não pode ser dado como garantia. Não pode ser dado como garantia. Imprescritíveis. Não perde com o tempo. Não perde com o tempo. Tá? A administração pública não pode usar, né? Aí eu não vou aplicar a categoria do usucapião, né? Aí nesse caso. Tranquilo? De boa? Então, gabarito aí, letra B. Tá? Então, o que está errado aqui? Aqui, ó, prescritível. E aqui, alienáveis, né? Então, gabarito aí é letra B, né? Bens de uso comum. Lembrando que esses bens, pessoal, eles podem ser aqui, né? A gente sempre fala dentro do direito civil, né? São bens afetados e desafetados. Eu posso desafetar. O bem afetado para aquele fim, para aquela finalidade. Eu posso desafetar, ou seja, dar a ele outra finalidade, tá bom? Mas isso aí não se preocupa não. Vamos lá, questão de número 7. Segundo a lei orgânica do município de Manacapuru, são símbolos do município de... Manaus não, Manacapuru. Bandeira? Sim. Hino? Sim. Barezão? Não.
Isso aqui tá errado. Bandeira, sim. Hino, sim. O brasão, sim. Sim. Tá? Sim. Tá certo. Tá certo. Gabarito, letra B. Tá? São símbolos do município de Manacapuru. Bandeira, hino e brasão. Bandeira, sim. As armas e brasão. As armas não. Armas da União. Da República, né? Federativa do Brasil. Bandeira, sim. Hino, sim. O selo, não. Também aqui, né? Da República Federativa do Brasil. Então, gabarito aí, letra B de bucéfalo. Beleza? Então, nós temos aqui a bandeira, tá? Nós temos... Como é que se faz que negócio de música? Símbolo de música. O hino, né? O hino e temos o brasão, né? Tem aqui, tem isso aqui, né? Que é o brasão. Beleza? Vocês entenderam, né? Vocês entenderam aí. Pessoal, tomar aqui o café novamente. Nossa aula já tem 30 minutos. Chegamos à questão de número 8. Vamos lá. À luz da lei orgânica de Manacapuru, julgue os itens seguintes. Poderão ser criados, olha só, poderão, possibilidade, poderão ser criados, organizados e suprimidos distritos por lei municipal, observada a legislação federal pertinente. Ei, pessoal, olha só, o município, ele pode, né? Não deve, né? Pode criar distrito. Tá? E aí, essa possibilidade de criar distrito, tanto criar, organizar e exprimir, tá na lei municipal, que no caso a lei orgânica municipal, e a lei estadual. E não lei federal pertinente. Então o erro está aqui. Legislação federal? Não. É legislação o quê? Estadual. Então o item está errado. Está errado. Beleza? Vamos que vamos. Conforme a lei orgânica de Manacapuru, são poderes do município independentes e harmônicos entre si. O legislativo, ok. O executivo, ok. Com atribuições previstas nesta lei orgânica. É isso? É isso? É, parece ser o gabarito, tá certo? Gabarito, letra A de amor. Né? Pareceu só não. A, B, C e D. Letra B, legislativo sim, executivo sim. Judiciário? Não, 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 não. Não. Nós falamos lá no início, né? Em relação aos poderes, tá? Em relação aos poderes. Não existe poder judiciário municipal, em regra, tá? O judiciário, tá errado isso aqui. O legislativo e o judiciário, não, tá? Nós, em relação aos poderes, anota aí, aos poderes, municipal, nós temos o poder executivo e o poder legislativo. Não existe poder judiciário, municipal, tá? Gabarito aí, então, a letra A. Apareceu um monte de aí, né? É considerado símbolo municipal. Olha só, isso aqui é interessante. Porque talvez quem mora lá em Manacapuru não vai recordar. Não vai recordar. O que é isso? É uma flor. Isso aqui é uma flor. É uma flor. Olha só. É considerado símbolo municipal. Isso aqui, ó. Pode ser considerado símbolo municipal. A espécie vegetal conhecida como. Qual é o nome? Que dá nome, né? Qual é a origem, né? Em Manacapuru. Manacá. Puru. Manacá. Puru. Manacapuru. Olha só. Flor de lis? Não, tá errado. O que eu tô fazendo? Tá errado isso aqui. Tá errado. Flor de lis não. Flor de purus? Também não. Flor de macaná? Macaná? Também não. Flor de manacá, sim. Gabarito, tá? Gabarito, letra D. Então o nome de Manacapuru vem de origem de uma flor chamada manacar. Então você que vai fazer sua prova lá, observa e traga para mim, tira uma foto, envia essa flor de manacá, por gentileza, tá? Então, isso aqui pode aparecer na sua prova, né? Parece besteira, mas a banca pode cobrar isso aqui, porque tem muita gente que não estuda,
Isso aí. Ah, isso não vai cair, nem sabe o significado, né, de Manacapuru. Então você já sabe que o nome Manacapuru tem origem em uma flor que se chama manacá. Manacá, tá? Então é a flor de manacá, bem como integra o patrimônio histórico e ambiental da cidade. Então é considerada um símbolo municipal a flor de manacá, porque dá origem ao nome do município. Beleza? Tranquilo, pessoal? De boa, de boa, de boa. De acordo com a lei orgânica do município de Manacapuru, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local, nós falamos sobre isso lá no início da aula, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, perfeito, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como ITR. Isso, ITR não. ITR é da União, competência da União. Então tá errado o 3, tá errado o 3. Então, ó, certo, certo, errado. Criar, organizar e suprimir distritos, sim. Observar o disposto nesta lei e na legislação estadual pertinente, sim. Isso aqui está certo. Nós falamos agora há pouco. Então, 1, 2 e 4. 1, 2 e 3. 1, 3, 1, 2 e 4. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Pessoal, o que acontece? Olha só. Olha só. ITR. Ah, professor, o que é isso? Nós vamos falar lá para frente, talvez. Isso aqui, tá? ITR. Imposto Imposto Territorial Rural. Tá? ITR. De quem é a competência? A competência para fiscalizar, para arrecadar é da União. União. Se a área rural está dentro do município, a União fica com quanto? A União, ela faz isso, ela fica com 50% e os outros 50% vai para quem? Vai para o município. Porém, olha só, se o município optar em fiscalizar, optar em arrecadar, ele fica com 100% do ITR. Beleza? Nós vamos trabalhar isso aí lá para frente, só para a gente entender que a competência é da União, o ITR. Né? Vamos supor, Manacapuru tem uma área rural onde a União recolhe o ITR lá dentro do limite municipal. Então a União vai ficar, ela que fiscaliza, né? E é ela que arrecada. Então ela fica com 50% e manda 50% para o município de Manacapuru. Mas se o município de Manacapuru optar em fiscalizar e arrecadar o ITR, ele fica com 100%. Tá? Vamos lá. 12. A lei orgânica do município de Manacapuru estabelece várias competências municipais. De acordo com a disciplina dessa lei, é incorreta. Então, olha só, presta atenção. Ele quer a incorreto. A. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de permissão e concessão, dentre outros, como os serviços de transporte coletivo, urbano, intramunicipal, que terá caráter essencial. Tá certo. Certíssimo, tá ok. Então é competência municipal, né? Quando a gente fala de transporte coletivo urbano intramunicipal, ou seja, dentro do município, compete ao município, tá? Agora, transporte de um município para outro município, competência estadual, né? De um estado para o estado, da União, e internacional é da União, tudo bem? Manter com cooperação técnica, sim, financeira da União, sim, do estado. Lembrando que é cooperação, é uma cooperação. Cooperação, sim. Aí entra a União, o estado, programa de alfabetização e de educação pré-escolar e o ensino fundamental, né? Essa educação pré-escolar seria aqui, professor, o quê? As creches. Creches, né? Tá certo também, tá certo. C. Promover o tombamento e a proteção do patrimônio histórico, cultural e artístico, turístico e paisagístico estadual. Estadual não. Estadual não. Seria o quê? Local. Então tá errado estadual. Tem que ser local. Gabarito C é a alternativa incorreta. É a alternativa que está errado. Fixar tarifas de serviços públicos, inclusive o serviço de táxi, tá ok. Gabarito,
letra C. Vamos que vamos para a nossa última questão. Sobre o aspecto formal, olha só o aspecto formal, não material, formal. A elaboração da lei orgânica do município deve se dar segundo a Constituição Federal, artigo 29, ó, artigo 29, da CF de 88, tá? Mediante votação em um único turno, dois turnos, tá errada a letra A. 2 turnos, sim, a letra B, sim. Com interstício mínimo de 10 dias, sim. E aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, sim. Que a promulgará, sim. Gabarito letra B. Gabarito letra B. Lembrando que a Lei Orgânica Municipal, ela é aprovada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias entre turnos e a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. E a própria Câmara Municipal vai promulgar, não precisa da sanção do prefeito. Tudo bem? Aqui está dizendo um único turno, já está errado. Letra D, 2 turnos, com interstício mínimo de 15 dias, não 10 dias. 10 dias. E aí, 2 turnos com interstício mínimo de 15 dias, não, também são 10 dias, tá errado. Tá errado. Tá errado. Beleza, pessoal? Essas informações aqui, ó, não nos interessam, mas eu vou enviar para vocês depois, tá? Para vocês, Vamos fazer as 5 aqui? Vamos fazer essas 5 aqui? Eu acho ela interessante. Vamos lá. Depois eu vou dar o gabarito para vocês. Com base no ordenamento, questão 5, com base no ordenamento jurídico constitucional em vigor, é matéria relativa à competência dos municípios. Legislar sobre assuntos de interesse distrital, não. Estadual, não. Local, sim. Promover a proteção do patrimônio histórico e cultural, sim. Local, sim. Observada a legislação e ação fiscalizadora exclusivamente estaduais, não. Tá errado isso aqui, tá? Prestar com a cooperação técnica financeira exclusiva do Estado, não. Estado e União, tá? Tá errado isso aqui também. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso e do parcelamento da ocupação do solo urbano, sim. Gabarito letra D. Isso aí é competência municipal, tá? E letra E diz instituir e arrecadar tributo de competência do Estado, nada a ver. Errou feio, gabarito letra D. Pessoal, muito obrigado, sucesso aí. Nossa primeira aula da Lei Orgânica Municipal em cima de questões, porque nós não vamos perder tempo aí estudando a Lei Orgânica a fundo, tá? Mas você tem tempo, você pode fazer sim, é claro, deve, né? Que pode. Deve ler sim a Lei Orgânica do município de Manacapuru. Pessoal, para quem ainda não me segue, siga @fprof.marcos. E também o nosso Praxi Concursos. Praxi Concursos, tá? Então, nos siga, continue firme e forte. Até a nossa próxima aula. Tchau, fui!